Ciclo de palestra Ferenczi como pensador político, episódio 21. Daniel de Luya é psicanalista e membro efetivo e com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Foi presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPSE, entre 2015 e 2017, autor de Depressão, Casa do Psicólogo 2000, Entre Moisés e Freud, Tratados da Origem e De Desilusão de Destino, Via Lettera 2000, Análise Teimosia do Sintoma e Imigração, Blücher 2021, Depressão, Estação Psique da Escuta e Torções na Razão Freudiana, Especificidade e Afinidades, Blücher 2019. Daniel dedica-se atualmente à pesquisa sobre os desdobramentos do trabalho analítico nas problemáticas culturais e políticas. No episódio de hoje, Daniel de Luya apresenta a palestra Ferenczi como político da singularidade. Tenham uma boa apresentação. Bom dia a todos. Eu agradeço ao Sérgio pelo convite em participar nesse ciclo de palestras sobre Ferenczi como pensador político, parabenizando o seu Instituto Nebulosa Marginal pela iniciativa que comemora os 100 anos do trabalho de Ferenczi, psicanálise e política social, né? Eu também estou contente de estar aqui com o Gustavo, estou curioso, estou sabendo que ele já produziu uma série de coisas em torno de Ferenczi, né, em torno dessa temática, que não é meu caso, né. Porém, devemos um especial agradecimento à colega Jo Gondar, que lançou esse título há 10 anos e vem contribuindo com afinco na relevância de Ferenczi para nossas inquietações contemporâneas. O ensaio do Ferenczi enfatiza a importância da psicologia para a concepção política da vida social e critica o materialismo dialético pela omissão desse eixo, assim como a teoria de Adler, que reduz a psicologia ao poder, o que faz zelar pelo poder em detrimento da criança que constitui o sujeito. Para Ferenczi, é o componente sexual do pensamento freudiano que está em primeiro lugar e não pode faltar a psicologia que envolve o pensamento social e político. Ferenczi não se dedicou aos desdobramentos da psicanálise na vida social e na cultura, como fez Freud,
embora sua juventude é marcada pela luta política, na libertação da Hungria, no uso da língua húngara, né, em vez da alemã, etc. Assim como teve, como mostram os seus textos pré-analíticos reunidos por Claude Lorrain, sua atenção à mulher, aos homossexuais, às prostitutas e aos mais fracos, às camadas sociais desfavorecidas. Sua atenção se voltou para a comunidade. A comunidade, pela consciência que tem sobre sua vulnerabilidade em face à sociedade, é marcada pela solidariedade. A diferença com Freud é clara. Ferenczi pertencia a uma burguesia judaica assimilada, com uma consciência social preocupada com as comunidades vulneráveis, ao passo que Freud surgiu ele mesmo de uma comunidade judaica vulnerável da zona leste de Viena, portanto marginal, e aspirava à ascensão na estrutura social da sociedade. Quero também, né, isso o Sérgio não mencionou, talvez porque não mandei, como membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, afirmar que eu me alinho com aqueles colegas que concebem uma obra de Ferenczi dentro de um diálogo sempre próximo com Freud, com as divergências que valeram ao Ferenczi o destaque especial na psicanálise contemporânea. Há sempre um acréscimo novo, um frescor em cada apropriação feita por Ferenczi em relação aos trabalhos de Freud. Nessa filiação paradoxal, conforme o título do livro da Monique Schneider, aliás, eu recomendo muito, Ferenczi não só amplia o ponto de vista freudiano, mas ele o renova, empreendendo no campo psicanalítico novas explorações e traz novos achados. Ele abre novos horizontes na técnica e no entendimento da catástrofe da criação da vida humana, o que lhe permite, a partir da clínica dos ditos casos difíceis, desenvolver uma teoria acurada, pungente sobre o trauma. É mais do que isso. Ele não só antecipa Freud em relação à segunda tópica, quanto ao papel do ambiente no destino do par pulsional de vida e de morte, mas ele nos reenvia às bases da técnica analítica, reivindicando seus propósitos de início. Por exemplo, quanto à escuta, ou seja, do Estatuto da Atenção Flutuante em relação à associação livre, Ferenczi devolve a escuta ao espaço de brincar da infância, através da disposição na sessão ao laisser-faire e ao relaxamento por parte do adulto. A responsabilidade do analista em propiciar escuta torna a análise do analista na sessão a condição de possibilidade do próprio paciente cumprir com a primeira regra da associação livre. Quer dizer, o principal é a escuta do analista, né? Isso conforme o princípio aristotélico, né? Que o engendramento do sujeito vem da escuta do outro, né? A escuta, portanto, diz respeito ao tato, ao estar com, dentro, entrar no jogo que permite ao paciente regredir, cair para dentro das lembranças, como diz o Freud, Anheim, dentro das suas dores, as da sua infância, confiando no apoio e presença sincera do analista para retomar o caminho do seu engendramento psíquico, que foi atropelado e solapado pelo traumatismo. A escuta é o que instaura a psicanálise como sendo essencialmente política. É a escuta. Dar lugar a alguém no mundo e com os outros é isso que torna alguém sujeito. E é nisso que resulta a escuta sobre a qual Ferenczi insistiu, já que a cultura tende, como Freud nos mostrou na segunda parte da sua obra, a cultura tende a ser destrutiva, aniquilando aos poucos o lugar do sujeito.
quero me deter agora sobre esse lugar político da psicanálise, né? É por isso que eu vou dizer um pouco do título que eu dei inicialmente, porque fui desenvolvendo diferentemente. Quando Freud desenha a constituição da experiência inaugural do sujeito em 1895, no projeto, ele diz que o desamparo do bebê é a fonte de todos os motivos morais, despertando no adulto o valor de compaixão, dando lugar no mundo a esse ser dos inícios. Bion diria que se trata de conceder ao recém-nascido o direito de existência no mundo. A formulação de Freud lembra, em primeiro lugar, Kant, claro. Mas isso é aparente, pois em Freud, aí que é a singularidade, pois em Freud esse reconhecimento depende no fato de que o desespero num bebê faz o adulto compreender, né? O remete pela via regressiva ao próprio desamparo de outrora e ao acolhimento que ele recebeu, o que lhe permite efetuar uma ajuda ao recém-nascido. Porém, isso não basta. Na sequência, Freud insiste que o adulto precisa oferecer ao bebê uma morada com os outros. Aqui é a área intermediária entre os corpos que se oferece à linguagem, nomeando os afetos com palavras, com gestos, contato, estando em afinidade com o que está ocorrendo no bebê. Freud aponta que essa consiste na apropriação reflexiva em que o adulto fornece, nesse brincar entre os corpos, imagens e movimentos. São palavras de Freud. Ele envia ao bebê notícias de si, notícias do próprio bebê, sobre o próprio bebê. O que o adulto faz é oferecer um tempo em que as incitações de dentro e de fora se integram em apropriações afetivas, constituindo uma morada no tempo com o outro. Aqui também é a via regressiva no adulto, convocando-o no lugar da criança que ele foi, junto ao seu adulto de outrora, para que, com ternura, convidar, incitar, seduzir o recém-nascido para estar com os outros, concedendo-lhe uma morada própria na comunidade. Vejamos, pois, que a regressão no adulto, despertada pelo bebê, remete o adulto numa via descendente ao plano horizontal das trocas afetivas, sua circulação entre a criança no adulto e a criança que está chegando. É a linguagem sempre entre os corpos que serve aqui como uma para-excitação, não só afastando os excessos nocivos dos estímulos do mundo externo, e não só peneirando seus comprimentos de onda para que sejam passíveis à integração do vindouro psiquismo, mas parando a excitação do dentro do bebê, para possibilitar a ligação em imagens, capaz de criar um tempo, ou do desvio das exigências vitais, para um terreno novo da linguagem, do brincar, da aposta numa realidade no mundo, do mundo. A realidade, afirma Freud, é uma questão de crença, de esperança. E essa é constituída por esse trabalho do objeto. Nele, o desvio da dor cria a pulsão sexual infantil, instaura um acervo de memória, que Freud define a memória como uma efetividade contínua de uma vivência, reaprendizagem, um tempo de apropriação como precursor das referências autoeróticas. Aqui se introduz Ferenczi em seus primeiros passos na psicanálise, na sua inovação com o conceito de introjeção, que vai conduzi-lo, após uma década, para os experimentos da técnica ativa e, em seguida, para a teoria do trauma. Antes de remontar a introjeção à constituição psíquica, Ferenczi percebe que o excesso
introjetivo nos neuróticos, o que ele denominou como uma fúria ou doença introjetiva, nos permite distinguir na introjeção um movimento progressivo-regressivo, em outras palavras, como foi usar a palavra regrediente, em que se destaca o deslocamento, a transferência, a identificação e a simbolização. Aqui é importante, né? A introjeção tem 4 em 1, né? Como nos supermercados, que geralmente tem 2 em 1, é 4 em 1, ou seja, deslocamento, transferência, identificação e simbolização. O impulso de deslocamento em direção ao mundo é de início tributário das incitações desesperadas oriundos das exigências vitais. Porém, o seu retorno para o sujeito em construção, que se deve à moção retrativa de pulsão de morte, precisa abrigar os aportes da linguagem, de reconhecimento, de ternura do objeto, que se configuram, então, como identificações. O engendramento do sujeito ocorrendo na aquisição de referências nêmicas, autoeróticas e identificatórias, disponíveis, então, à transferência e à simbolização através da construção do corpo, que se lança e se relança no mundo pelas apropriações junto ao objeto. Aqui, Ferenczi é o pai das relações de objeto, das relações dentro do eu, em que investimento e identificação se conjugam desde o início numa coisa só. O que Freud vai consolidar na metapsicologia só mais tarde, na passagem do luto e melancolias para o eu e isso, né? Estamos em 1908, 9, Ferenczi antecipando o Freud em 7 e 15 anos. A compulsão à introjeção denota o fracasso dos aportes do objeto, incorrendo, então, a masturbação excessiva, a ruminação, etc., que levam Ferenczi a introduzir a técnica ativa. Antes de adentrar essa questão, vale se deter sobre a ternura e seu fracasso. Quanto à ternura, Ferenczi apela para a nossa intuição, deixando de defini-la conceitualmente como Freud fez exaustivamente nos seus ensaios sobre a psicologia do amor, entre outros. Ele já começa com isso já nos 3 ensaios, né? A ternura demanda uma contenção por parte do adulto, que em termos freudianos significa que o adulto seja castrado, ou seja, que seu recalcado sexual é circunscrito em relação ao eu e esse em relação à realidade, aos outros, né? São os duplos limites, como André Green fala, né? Especificamente, a corrente sexual deve se assentar sobre a corrente afetiva dos amores primários. A ternura tem origem na sexualidade infantil do adulto, que passa a convidar com a sua criança, a criança presente para brincar, gerando uma troca horizontal de criança a criança, acompanhada pelo adulto que tem como fantasma ele criança como o seu adulto de outrora. É uma frase um pouco longa, mas espero que vocês entenderam. Aqui é a linguagem que parte de um agito em vista de um gozo da quietude nirvânica, a qual aspira a retornar. O nirvana é esse lugar amorfo das disjunções das pulsões, de não integração, conforme Winnicott, que busca pela linguagem a ligação à criatividade como desvio para o terreno do jogo sexual infantil. O que Freud define como gozo de quietude do nirvana é um estado amorfo de consciência, pré-consciência e inconsciente, né? Isso ele define já em 1940, que é 38, né? Que é remanescente do ponto de origem talássico do qual a vida surgiu pelas catástrofes sucessivas desde a criação orgânica
a seca dos oceanos e a era glacial. Um adulto carente significa que seu recalcado não é bem circunscrito do seu eu. Portanto, falha na ternura, ou pela intrusão passional, consequência de sua carência, ou pela indiferença, agressão, depressão, luto ou alcoolismo. Nesses casos, a falta de acolhimento em suas duas vertentes, de dar lugar e propiciar morada, significa deturpar a introjeção constitutiva em que os vestígios de uma catástrofe que almejam o retorno para o recinto oceânico materno não encontram subsídios de apropriação pela linguagem para a transformação em corpo, capazes de torná-lo sujeito na terra e junto aos outros. O que significa entregar à criança a disjunção progressiva das pulsões, em que predomina a pulsão de morte, ou seja, o esgarçamento do tecido autoerótico e identificatório, né, as cisões do eu, em que o desespero em poder mantê-lo leva a uma espécie de compulsão à introjeção. O adulto que recusa em reconhecer sua insuficiência e desmente, portanto, o dano que causou à criança, promove a culpa nessa última, na criança, por não poder se encarregar como deveria ser um soldado bem treinado a lidar com a vida e suas tarefas. Aqui se acrescenta a tendência na clínica e na vida em recorrer a uma técnica ativa, para que o paciente se corrija e se encarrega. Na minha experiência, cada vez que embarcamos numa técnica ativa, esbarramos em traumatismo. Aliás, como valeu a Ferenczi em 1919, que demoram em serem identificados como tais, já que o paciente se identifica com o analista ativo exigente que desmente a sobrecarga da vida que repousa sobre o paciente. Uma paciente há 7 anos em análise, na qual venho por um certo tempo, ultimamente, ativo com ela, impaciente, portanto, ela traz uma lembrança de um abuso sexual por parte de um tio, quando contava com 4 anos de idade. Estupefato, noto que é a primeira vez que ouço esse incidente, depois de 7 anos, análise 4 vezes por semana. Ela responde dela já ter me contado, só que não desta maneira, nunca do abuso. Os detalhes do abuso, com pênis, etc., né? Que eu não vou entrar agora. No dia seguinte, ela sonha algo que lhe parece insano, em que deve percorrer uma escadaria com seu carro, uma escadaria acima, né? E então ela dobra o carro numa espécie de pasta que carrega sobre os ombros e sobe as escadas. Na outra parte do sonho, ela se encontra com um filhote de onça que se roça nela e se lança sobre seu corpo, causando-lhe horror e terror diante das garras afiadas do animal. Ela repete, então, várias vezes que isso é insano, impraticável. Como que eu poderia lidar com isso? Como ela poderia lidar com essas situações? Eu dou-lhe razão, o que se abre no dia e na semana seguinte para uma elaboração proveitosa sobre as divisões dentro dela, que a gente está elaborando há anos, no seu eu, às quais recorria para sobreviver. O sentimento de culpa primários da infância em relação à inadequação às exigências do meio traumatizante tendem, a partir das cisões que o eu sofre, a se tornar inconscientes, compondo o mal-estar sobre o qual Freud se deteve no final da sua obra. Ou seja, essa percepção de Freud, que o sentimento de culpa, ele não é um sentimento de culpa consciente, mas a gente sente ao contrário, doente, incapaz, burnout, o que a gente fala hoje, né?
O resultado é uma alienação progressiva da comunidade humana, já que o descrédito à criança equivale a desmentir o sujeito como tal, com suas necessidades inexoráveis do outro, alargando, portanto, em grande medida, a precariedade do sujeito face às demandas crescentes da cultura. Freud enfatizou muito cedo que a passagem para a vida social e cultural exige um domínio da natureza e da regulação das relações entre os sujeitos. Ambos demandam uma contenção da descarga pulsional, colocando à prova as aquisições da linguagem, ou seja, as aquisições do trabalho da introjeção constitutiva elaborada por Ferenczi. A hipertrofia das exigências de domínio por parte da cultura leva, portanto, a uma disjunção progressiva das pulsões, que significa, além da solidão, uma alienação crescente do substrato afetivo humano, desviando a comunidade para um viés autocrático de cura falsa, cuja protótipo atual é o nosso programa neoliberal, onde o domínio se destaca para deter as disjunções pulsionais, o que o leva, pelo contrário, a acelerá-la, buscando várias formas de alívio. No palco político, vale destacar uma das saídas doentias desse desmentido ao substrato originário da demanda terna afetiva que constitui a raiz dos laços sociais. Me refiro aqui à fuga para o fetiche, pois a precariedade diante do desconhecido da vida, ao invés de se abrir para os aportes da linguagem no brincar e nas trocas, leva, diante das exigências do domínio da natureza e da submissão aos outros, desmentir o desamparo, revertendo-o em monumentos fanáticos de superação e salvação. Veja o Brasil de hoje. O fetiche, dizia Freud, é um monumento erguido sobre a recusa do fosso da castração, do reconhecimento do desamparo que está na sua origem, e da necessidade do diálogo democrático, da escuta dos sujeitos. Além das ofertas vigorosas que a cultura nos propõe para se aliviar do mal-estar, ela nos faz recorrer aos caminhos de salvação fetichistas da vigilância política por meio de tecnologias de consumo na vida material, na medicina, nos modismos da condução da vida privada, no capitalismo da vigilância, padronizando nossas vidas em torno da ilusão de uma liberdade neoliberal de tudo dominar, desmentindo nossa necessidade de troca e de compreensão mútua. A psicanálise é o meio de cuidado privado dos indivíduos para resgatar as fontes originárias do sujeito diante da sua precariedade e do desamparo que nos constitui. Entretanto, falta à psicanálise um instrumento para lidar com o mal-estar, para cuidar da cultura, para frear a sua destrutividade vertiginosa. Parece-me que Ferenczi assinala um caminho possível quando nos remete ao substrato original da ternura e aos traumatismos que este sofre. Uma das vias é a atenção à comunidade e a admissão da nossa vulnerabilidades e precariedades que vieram à tona, por exemplo, nos apelos das manifestações da população há uma década e que se alastraram desde a Europa até a América Latina e no Brasil em 2013. Detectar e denunciar a destrutividade na aceleração fetichista, maníaca e fanática da vida cultural e sem o afã de se apoderar do yes we can, né? Infelizmente dito pelo Obama, yes we can, diante da destruição do planeta, da deslegitimação das raças e dos gêneros, do desvio do homem para o domínio da natureza e dos outros por meio da tecnologia, eis uma missão que nos parece essencial a ser debitada nas contas do psicanalista. Eu debito mesmo.
pois a nossa identificação é de maior parte da população com o adversário da alma, ou seja, o programa contemporâneo neoliberal, nos torna escravos, alienados da comunidade humana. Somos sujeitos às falsas promessas oniscientes do capitalismo de vigilância digital, entre outros que ditam os costumes e alimentam nossa paranoia hipocondríaca em relação à saúde, entre outros. O que nos torna culpados inconscientemente diante desses ideais contemporâneos, nos tornando doentes sem o saber, reenviados para tanto a meios de gozo narcotizantes oferecidos aos montes, seja pela psiquiatria, seja pela prática de diversão, pelas religiões de salvação, entre outros. Tudo o que nos aliena dos traumatismos que sofremos e impedindo a circulação dos afetos, aumentando o ódio, a intolerância e o fanatismo, aumenta o ódio, a intolerância e o fanatismo na sociedade. Ao denunciar o fetiche, o desmentido, poderemos, quem sabe, ajudar a desvelar o traumatismo e a sujeição, o que permitirá a indignação, o protesto, o movimento popular em favor do homem. Uma missão política para restaurar a base política que nos constitui como sujeitos. Obrigado.